Boa noite a todos uma vez mais. Eu estou muito feliz por estar aqui e eu sei que eu acho que toda a gente que prega diz isto, não é? Mas eu não digo por clichê, digo realmente por aquilo que a Nati estava a falar antes. Quem sabe de onde vem, quem sabe que é o meio, sabe que não começou nada nele, nem terminará nele, tem um sentido de pertença grande e tem um sentido de propósito muito grande também. Às vezes nós andamos perdidos na vida porque achamos que começa tudo em nós e acaba tudo em nós. E quando a gente percebe que não somos o centro do mundo, que somos uma pequena parte naquilo que Deus faz, o facto de não nos sentirmos tão importantes é reconfortante. É reconfortante saber que se nós, quando nós falhamos ou quando nós não acertamos, não é tudo sobre nós. É sobre Cristo e a obra que Ele faz através de nós. Amém? E é um prazer estar aqui. É a segunda vez que nós estamos aqui. Na verdade, eu estive aqui em 2011 e eu cheguei em agosto para a revisão e eu nunca tinha visto uma igreja tão grande. Então eu, quando cheguei, estava tudo cheio. Eu disse, uau, que ambiente. E claro, nós temos... Portugal é provavelmente o país do mundo a seguir ao Brasil com mais brasileiros. E então há muita coisa que eu já não estranho. E eu estava bastante habituado, mas eu não sabia muito bem o que esperar. E na verdade, quando chegámos à igreja, vimos a linda igreja que vocês têm, os pastores bem centrados que vocês têm, ficámos muito contentes e contentes por ser parte também daquilo que vocês são. Nós estamos na Europa, a Europa hoje em dia é uma Europa pós-cristã, mas é ao mesmo tempo uma Europa pré-cristã. Nós acreditamos que Deus está a abrir caminho onde a gente achava que não havia caminho. A gente está a ver Deus colocar-nos em sítios que a gente não achava que era para a gente estar. Nós hoje em dia na Europa estamos a viver um cristianismo desafiante e que eu acredito seriamente que da mesma maneira que ao longo da história aquilo que está a acontecer na Europa antecede aquilo que vai acontecer no resto do mundo, mas não por o cristianismo passar de moda, senão porque o nosso cristianismo vai nos obrigar a ser cristãos a sério, para permanecer, para saber onde nós estamos, onde nós somos luz, para saber onde é que a gente se mistura e onde é que a gente não se mistura. E esse desafio de não nos deixar ser mornos, obrigar-nos a ser quentes ou frios, é algo que pode ser incómodo, mas nós temos experimentado coisas muito boas. E se calhar, talvez não temos igrejas muito grandes, mas é uma coisa que nós costumamos de falar lá, não é? Quando se forma uma igreja, às vezes uma igreja de 100 pessoas tem um impacto na sociedade incrível. Porque quem está de todo o coração, está para servir, está para mudar a cidade onde estamos. Isso tem sido incrível. Então, isto só para dizer, vocês são todos muito bem-vindos à Europa. Espanha é onde nós vivemos, é a nossa casa. Portugal, o país mais bonito da Europa, onde melhor se come. E tem muito brasileiro, então se vocês não entendem o que nós falamos, tem lá um monte de gente que fala como vocês. Então são muito bem-vindos e vai ser um prazer receber-vos na nossa comunidade em Valência, na minha comunidade também em Lisboa. Bom, eu quero avançar para a palavra e eu quero partilhar com vocês alguma coisa que Deus tem posto no meu coração. Eu não sabia muito bem o que falar, mas Deus tem confirmado comigo um tema que é um tema que talvez não vos vai deixar muito animados. Mas eu espero que, ainda que não vos deixe muito animados ao começo, ao princípio, que vos deixe motivados a pensar nele, mas não só a pensar nele, a dar um passo e mudar e transformar-nos. Quem veio aqui não só para ouvir, mas para tomar decisões na sua vida?
A gente não vem à igreja para ouvir uma boa palavra que reconforta a nossa vida e a gente vai para casa e já enche a pilha, enche as nossas energias para a semana inteira. A gente vem para ser transformados e para tomar decisões que transformem a nossa e a vida dos outros. Amém? Então, esta noite eu quero falar sobre frustração. E é um tema que eu tenho partilhado bastante, também porque eu gosto de partilhar aquilo que eu vou vivendo. E este tem sido um ano de muito desafio para mim, de muito desafio para a minha família. Um ano onde nós estamos a pensar em transições, naquilo que vamos fazer a seguir, naquilo que vamos fazer o próximo passo da vida. E eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas há muitas vezes na vida que eu chego a um ponto e eu pergunto: Deus, e agora qual é o próximo passo? Alguém já passou por isto? Alguém passa por isto? E essa incerteza, ia falar em espanhol, e essa incerteza faz-nos muitas vezes ficar bloqueados e ficar frustrados. Mas eu não quero falar para qualquer tipo de frustração, porque há muita gente e muitas vezes nós próprios ficamos frustrados por não fazer nada. Não vos aconteceu nunca? Claro que não, porque aqui o pessoal está sempre em movimento. Mas muitas vezes nós ficamos frustrados porque dizemos assim, estamos sentados no sofá de casa e diz, a ver futebol, e diz, eu poderia ter sido o Cristiano Ronaldo. Poderia, sim. Isso. Eu poderia ter sido presidente. Poderia ter sido. E começa a pensar, eu poderia ter sido um grande músico. Eu poderia ter sido. E a gente fica sentados e fica inundados por pensamentos e por frustração, mas a gente continua na mesma, sentados. E a gente muda de canal e diz, eu poderia ter sido um grande ator. E a gente muda e diz, eu poderia ter sido um grande cómico. E a gente entra numa frustração por inatividade. Para as pessoas que estão frustradas por não conseguir fazer nada, ou por não fazer nada, ou que não estão a fazer nada por essa frustração, a minha pregação vai ser muito simples. Façam qualquer coisa da vida. Levantem-se, vão trabalhar. Mas não é trabalhar por trabalhar. Vão atrás daquilo que vocês sonham, vão atrás daquilo que Deus vos disse, porque até muitas vezes nem é uma profissão, é que nós recebemos uma palavra profética, é que nós recebemos alguma coisa de algum pastor, mas isso já ficou. Nós tínhamos 14 anos, 15 anos, 20 anos e agora já passaram 10 anos, já passaram 20 anos e a gente continua a pensar, eu tive essa palavra, mas o que é que tu fizeste por essa palavra? De que maneira é que tu te moveste? Ou de que maneira é que tu te estás a mover hoje por essa palavra? E eu acho que a conclusão a que muitos vamos chegar é que talvez não estejamos a fazer nada por isso. Então, para esses, a minha pregação é rápida. Façam qualquer coisa. E agora já podem sair. Agora, a minha pregação vai começar para os outros. Vai começar para as pessoas que estão frustradas durante o caminho. Não sei se vocês já notaram que a palavra frustração tem a palavra ação no final dela. Sabem porquê? Porque quem se frustra é quem está em movimento. Quem não faz nada fica frustrado, mas essa frustração é mais conhecida como ociosidade. E esta manhã, esta tarde, eu já não sei a quantas ando, eu quero falar para essas pessoas que estão a caminhar, estão na direção do propósito que creem que é de Deus, estão na direção daquilo que vocês acham que Deus quer fazer com a vossa vida, mas não sabem qual é o passo seguinte. Não sabem se Deus vos está a dizer sim ou não. E nessa coisa de dizer, Deus, como é que é? Vou para a direita? Vou para a esquerda? Deus, eu quero isto. Sim ou não? E na espera, os momentos de espera são angustiantes.
Os momentos de não saber se é para ir para aqui, se é para ir para ali, se é para ficar onde eu estou, são angustiantes. E essa angústia provoca frustração. E é para esses que eu quero falar hoje. E nós vamos ler e vamos abrir em Lucas 5 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. E eu vou ler aqui mesmo na projeção, que assim nós temos todos a mesma versão. Do versículo 1 ao versículo 11. E diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos... Não, para trás. Versículo 3. Entretanto, num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Quem conhecia esta passagem? Quase todos, não é? Uma passagem muito conhecida. Este é o momento da Bíblia onde Jesus chama os discípulos, ou uma grande parte dos discípulos, que acabariam por levar a sua palavra ao resto das multidões. Então, este é um tema muito central na palavra de Deus. E eu hoje quero falar-vos dos pretextos de Deus. Vocês sabem, Deus é especialista em encontrar pretextos para nos levar ao seu verdadeiro propósito. Eu não sei se já vos aconteceu que muitas vezes parece que Deus nos está a levar numa direção e nós achamos que aquela direção é o que Deus quer fazer connosco, e a gente vai na caminhada e enquanto caminhamos, de repente chegamos a um ponto onde Deus nos muda a perspectiva e aquilo que nós achávamos que era o propósito de Deus, afinal era só um caminho mais para outra coisa que Deus queria fazer. Alguém já foi surpreendido por Deus neste sentido? Não, está alguém aqui hoje, só para eu saber? Sim? A mim acontece muitas vezes e tem-me acontecido que eu acho que Deus põe um propósito na minha vida, eu acho que Deus me chama para uma coisa e eu vou nessa direção, eu preparo-me, eu fico empolgado, eu não sei se vocês usam essa palavra, eu fico empolgado com aquilo que eu estou a fazer e eu digo: Deus, uau, é isto que tu queres para a minha vida, uau, e a gente dá passos e avançamos e quando chegamos lá, a gente está a olhar para uma direção e Deus diz: ok, estás exatamente no lugar onde eu quero que tu estejas. Agora, vira-te. Oh! E de repente, Deus tem-nos no lugar exato, na hora exata, mas com um propósito diferente. Isso tem acontecido muito na minha vida e eu, de uma maneira muito breve, quero dizer-vos, eu sou músico e pela graça de Deus, eu desde bem pequeno, desde criança,
que eu sempre soube que eu queria ser músico, eu queria pelo menos que na minha vida a música estivesse muito presente. Então, eu estudei no conservatório, eu cantava nos coros, cantava no louvor das crianças, cantei para os adolescentes, cantei para os jovens, comecei a cantar em vários contextos e quando nós fomos para a Espanha, a minha mulher teve a linda ideia de me inscrever no The Voice. E eu digo linda ideia porque eu nunca fui muito adepto nunca fui muito fã de programas de televisão. Só que eu estava num país diferente, eu estava em Espanha e eu não tinha propriamente muitos contactos na música, eu não sabia, estava nesses momentos, não sabia o que fazer. Não sabia onde é que eu ia dirigir a minha atenção. E de repente aparece, eu estou a ir para a Espanha, estou numa direção e quando parece que eu estou a ir num sentido, aparece esta oportunidade e eu mudo a minha perspectiva. E eu chego no programa e eu avancei bastante no programa. Para quem tem curiosidade, não ganhei. Não se pode ganhar sempre. Já basta termos de ganhar no futebol. Ter o melhor jogador do mundo. Não dá para ter tudo. Então eu não ganhei, mas eu fiquei em segundo. Prémio de consolação. E os meus amigos que tanto me amam disseram: Marcos, segundo lugar é o primeiro dos perdedores. E é por isso que eu os mantenho perto. Aliás, na verdade, em Portugal diz-se: mantém os teus amigos perto e os teus inimigos ainda mais perto. Mantém gente perto de ti que seja capaz de te dizer aquilo que tu não queres ouvir. E então os meus amigos disseram isso e eu disse: pessoal, também vos amo muito. E eu fiquei em segundo e depois de terminar tudo isto, eu assinei um contrato com uma gravadora e no meio de todo, para tentar encurtar a história, no meio de tudo isso, a gravadora chegou a uma altura que deixou de responder aos meus e-mails. Deixou de responder às minhas chamadas. E eu parecia que estava aí numa direção e chego e de repente digo: o que é que está a acontecer, Deus? Porquê é que tu me fizeste chegar tão longe? Porquê é que tu me permitiste que eu chegasse tão longe para perder o programa? Porquê é que tu permitiste que eu chegasse tão longe numa gravadora, a maior gravadora do mundo, provavelmente, e depois a coisa não aconteceu? Eu não sei, vocês não têm a sensação que às vezes a vossa vida, o vosso segundo nome devia ser João Quase? Alguém comigo? Não? Eu às vezes tenho a sensação que o meu segundo nome devia ter sido Marcos Quase. E os quases, os quases são frustrantes, não são? Às vezes eu digo a Deus: Deus, eu preferia que tu não me tivesses dado nada a teres-me feito sonhar tão alto para ser quase. Eu estou a abrir o meu coração com vocês. Eu sei que isto não é muito pastoral, não é muito bonito, mas eu às vezes digo isso a Deus: Deus, porquê? Porquê que me fizeste sonhar, desejar para ser quase? E interessante, depois de tudo isto ter acontecido, eu ainda tive a oportunidade de trabalhar com um produtor, mas que também não chegou ao sítio onde eu queria, não conseguimos concretizar o trabalho. E no meio de tudo isto passaram 4 anos do programa. E ao final de 4 anos eu recebo uma chamada daquele que foi o meu coach no The Voice. E ele ligou para mim e ele perguntou assim: Marcos, eu estou-te a ligar, mas eu não quero que tu venhas cantar comigo. E eu digo: pois, ok. Ele diz: eu gostaria que na minha, vocês não dizem tour, vocês dizem tour? Turnê, não é? Turnê a tour. Eu gostava que tu viesses a alguns concertos da minha turnê para orar pela minha equipa antes de nós subirmos a cantar no palco. E eu fiquei: Deus, mas eu fui estudar no conservatório, Deus.
Deus, eu fui ao The Voice, eu canto. Deus, eu trabalhei com uma gravadora grande. E Deus fala muito claramente para mim. E se tudo isso que tu fizeste foi para chegar a este dia? Onde tu tens a oportunidade de falar de Deus para o maior artista do mundo latino. E se aquilo que tu achavas que era o teu destino era simplesmente eu a querer levar-te, porque se eu te fosse contar, se eu te contasse o que é que eu realmente tenho para ti, tu não ias acreditar, tu não ias fazer, tu não te ias mover. Por isso, eu pus-te num caminho que tu caminhavas fácil, porque tu gostas de música, mas e se todo o caminho, e se todos os estudos, e se cada hora que eu gastei a estudar guitarra, a estudar canto, e se cada hora foi para chegar a esse dia? Eu não sei se vocês conhecem a história de Esther. A história de Esther tem algo muito parecido, não é? Quando o tio dela diz, quem sabe se não foi para este dia que tu foste gerado. E eu sei que nós gostamos das histórias que acabam todas muito bem. E há muitas igrejas, muito evangelho que diz, cumpre os teus sonhos. Deus quer cumprir os teus sonhos. Não, não quer. Ele não quer. E graças a Deus que Ele não quer. Porque os nossos sonhos muitas vezes são muito idiotas. Graças a Deus, porque Deus não ouve todas as minhas orações. Os pensamentos dele são mais altos. E esta história é muito interessante porque nesta história Jesus chega à praia. Agora vamos à palavra, ok? Jesus chega à praia e a Bíblia diz que havia tanta gente na praia que ele nem na areia conseguia estar. Isto é, imaginem uma praia. Aqui alguém foi à praia alguma vez? Eu sei que Ribeirão Preto está escasso, né? Mas as praias, eu vou-vos contar, as praias têm muita areia, muito espaço. E principalmente se o pessoal está de pé, cabe muita gente. Mas a Bíblia diz que estava tanta gente que ele não cabia na areia. E Jesus, na sua boa maneira, chega ao pé de uns pescadores. E os pescadores tinham vindo, a Bíblia diz que eles tinham vindo de uma noite sem pescar nada. Zero. Estavam frustrados. E no meio da frustração deles, Jesus não pede autorização. Jesus entra no barco e diz, cheguei. E Jesus chega, Jesus põe-se e eles dizem, acabei de sair do trabalho. Alguém trabalha de noite? Alguém já trabalhou de noite aqui? Quem é que gostaria de chegar a uma jornada de trabalho intensiva de noite e que o patrão dissesse, queres vir comigo trabalhar ali numa coisa durante o dia? E dizem, claro, sim. Não. E Jesus entra no barco e diz assim, pessoal, afastem o barco da areia, tragam-no um pouquinho para a água, porque eu vou pregar. Agora, a Bíblia diz que Jesus é o nosso bom pastor, amém? Quanto tempo prega o bom pastor? Oi? O vosso bom pastor, os vossos pastores, quanto tempo pregam? Sejam honestos. 1 hora? Só? Mas é que os vossos pastores não são tão bons pastores como Jesus. Então, eu não sei, eu fiquei a imaginar que talvez durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, vocês imaginam pessoas frustradas e que dizem assim, o que é que este homem está aqui a fazer, sabendo que nós não pescamos nada, sabendo que nós estamos frustrados, sabendo que nós estamos cansados. Porquê é que ele nos está a fazer subir no barco outra vez, subir na água outra vez, e Jesus fica a pregar? E eu imagino aqueles homens não devem ter ouvido nem 1 minuto da pregação. Eles estavam assim, acaba logo de falar que eu tenho de ir para casa dormir. Estou com sono. Hoje não pesquei nada, já vou ouvir a minha mulher outra vez. Não, naquele tempo não ouviam as mulheres, aquilo era tranquilo. É hoje só, a modernidade. Ou se calhar, talvez até nem são vocês, sou só eu.
Mas eu imagino aquela frustração e no final de tudo, Jesus acaba de pregar e ele diz assim, pessoal, acabei de pregar. E ele, finalmente, meu. E ele vai e ele diz assim, agora peguem no barco e vão mar adentro. Vão para a profundidade. Vão para águas profundas. E aí entra em cena o nosso amigo Pedro. Quem conhece Pedro? Pedro é aquela pessoa assim, gente boa, né? Aquela pessoa que Jesus diz assim, a gente não vai usar a espada. E ele diz, sei. E vem o soldado e zac. Jesus é aquele que diz, Pedro, não te precipites, tu vais negar-me. E ele diz, sei. E não nega uma, nem duas, nem três. Quando dá por ela é de manhã. Corococó. E o nosso amigo Pedro entra em cena e ele diz, mestre, nós estivemos toda a noite a pescar e não apanhámos nada. Como quem diz assim, tu és carpinteiro, meu. Eu sou pescador. Tu és muito bom assim a pregar a palavra de Deus, a dizer uns versículos. Uau, espetacular. Mas na vida real sou eu que entendo. E eu quero saber quantos de nós, muitas vezes, sem falar, falamos isto para Deus. Dizemos assim, Deus, a tua Bíblia é espetacular. Domingo, eu é muito abençoado. Mas na vida real sou eu que entendo. Na vida real eu é que sei os meus problemas. Na vida real sou eu que estou com este patrão que é muito chato. Na vida real sou eu que estou com este pastor que é muito chato. Na vida real sou eu que estou casado com esta pessoa que é muito chata. Mas Pedro não é um dos principais apóstolos por acaso. É porque Pedro, apesar disso, diz assim, nós pescamos toda a noite. Nós entendemos do nosso trabalho. Tu estás-nos a pedir para pescar de dia. E de dia não se pesca. Mas, sob a tua palavra, vamos lançar as redes. Sob a tua palavra. Isto é um iPad, mas tem a palavra aqui, tá? Sob a tua palavra, nós vamos mandar as redes. E é interessante que no momento em que eles fazem isto, mandam, e a Bíblia diz que veio tanto peixe que eles não conseguiam sozinhos. Tiveram de chamar o barco dos amigos que estavam do lado para ajudar, e a Bíblia diz que as redes rompiam-se. Rompiam-se de tanto peixe que havia, de tanta quantidade, e diz que os barcos se afundavam. Imaginem, os barcos iam afundando. E naquele momento Pedro fica doido e ele diz, Deus, afasta-te de mim, eu sou pecador. Mestre, afasta-te de mim. Mas eu imagino a boa maneira de Pedro, imagina que isto é Jesus, tá? A boa maneira de Pedro, eu imagino Pedro a dizer, afasta-te de mim, eu sou pecador. E vocês sabem, Jesus gosta muito deste tipo de pessoas assim. Jesus, olha, eu não sei, Pedro para mim dá-me esperança. Quem é que aqui tem um caráter difícil? Meu Deus. Ok, vou reformular. Eu estava aqui. Pedro dá-nos esperança. Porque é a esperança de que mesmo que ainda nós tenhamos as nossas dificuldades, mesmo que ainda nós neguemos Jesus, mesmo que a gente diga assim, Deus, tu não é bem assim, não é bem assim. No final, nós só precisamos dizer assim, sob a tua palavra, eu vou dizer sim, eu vou fazer sim. Eu não acredito muito, eu tenho pouca fé. Eu não tenho a fé que era preciso eu ter. Eu não confio em ti o suficiente, mas eu digo sim. Eu digo sim porque eu já cheguei ao fim de mim mesmo. Porque eu já tentei a minha maneira. Eu já tentei do meu jeito. E o meu jeito não funcionou.
E eu passei a noite inteira a pescar. Eu tentei e não funcionou. E eu vou dizer sim, sob a tua palavra. Eu quero vos dizer uma coisa, só se frustra quem tenta. E é possível que quando tu tentes fazer alguma coisa, acabes frustrado. É possível. O que não é possível é que alguma vez tenhas sucesso sem nunca tentar. E por isso a palavra é frustração, porque frustramos porque estamos em movimento. E isso é bom. E eu quero vos dizer também assim, há muita frustração que é frustração santa. E eu digo-vos também mais, há muita frustração que se nós não chegássemos a essa frustração, não seríamos capazes de ouvir Deus. Porque nós estamos tão acostumados à nossa rotina, aí vimos à igreja e está tudo bem. Eu não fiz nenhum pecado mau, eu não tenho nenhum pecado que seja um pecado tão grande, assim tão mau, não. Eu estou tranquilo, eu vou na igreja, eu estou bem casado, eu faço tudo o que eu tenho de fazer, mas é que nós habituamos tanto na rotina que esquecemos de consultar, de olhar, de dizer, Deus, qual é a tua vontade? Mostra-me a tua vontade. Porque a gente habituou-se a estar neste ciclo e a gente anda em voltas e chega uma altura na vida onde as coisas deixam de sair como a gente achava que elas iam sair. E isso é Deus a dizer assim, eu quero que tu te lembres quem é o teu provedor. Eu quero que tu te lembres de onde é que tu vens, para onde é que tu vais e que tu não podes dar um passo sem que eu diga sim e amém. Vocês sabem, há outra pesca milagrosa. E a outra pesca milagrosa está no livro de João e eu não sei se vocês sabem, isto é dos poucos, se não o único milagre que repete. Jesus faz este milagre 2 vezes. Faz este milagre quando envia os discípulos, isto é, quando chama os discípulos, e faz o milagre depois de ressuscitar. Ele aparece aos discípulos e este último milagre antecede o envio, a grande comissão. Então, estes milagres estão em 2 situações muito interessantes, quando ele chama os discípulos e quando ele envia os discípulos. E é muito interessante porque quando chega João está numa situação muito diferente. Porque aqui Jesus já morreu, já ressuscitou, mas há um problema grande, que é assim, Jesus chama os discípulos 3 anos antes e eles deixam tudo o que têm e seguem Jesus. E quando eles estão a seguir Jesus, seguem 3 anos, durante 3 anos, eles não sabem onde vão dormir, o que é que vão comer, para onde é que eles vão. Eles andam 3 anos sem saber qual é o próximo passo, mas não faz mal, porque Jesus está no barco. Mas chega a um ponto onde Jesus é crucificado, ressuscita, só que Jesus aparece e desaparece. Eles estão numa janta e Jesus só aparece para comer. Alguém tem algum amigo assim ou não? Só aparece para comer e depois desaparece. Jesus estava a querer mostrar-lhes que ele era carne e osso. Por isso, as aparições todas depois da ressurreição são todas com comida. Não é porque Jesus só pensa em comer. É porque Jesus queria mostrar que ele estava lá carne e osso. Mas Jesus aparecia e desaparecia e para além disso, ele parecia que não tinha um plano. Os religiosos continuavam a mandar. César continuava no trono. E a gente diz assim, Jesus, tu já ressuscitaste, vais esfregar isso na cara dos religiosos, vês, ressuscitei. Vais esfregar isso na cara de César e dizer assim, eu sou maior que tu. Mas Jesus não tinha um plano político. A agenda de Jesus não era política, não é política. A agenda de Jesus nem sequer é social. A agenda de Jesus nem sequer é contra o sistema religioso. Jesus queria, uma vez mais, tratar com pessoas. Jesus queria, uma vez mais, revelar-se a pessoas, na intimidade, aos seus amigos. Jesus revela-se aos seus amigos.
E no final daquilo tudo, uma vez mais, ao final de 3 anos, eles voltam à pesca. Vocês imaginam isto? Depois de 3 anos de ver milagres, de ver pessoas a ressuscitar, de ver cegos a ver, de ver coxo a andar, como é que eles são capazes de voltar a pescar? Como? E para nós parece uma estupidez, mas eu quero te perguntar assim, como é que tu és capaz, depois de tudo aquilo que tu viste Jesus fazer na tua vida, na vida das pessoas que estão à tua volta, a voltar para muitas coisas que tu fazias antes de conhecer Jesus? Porque muitas vezes, quando nós estamos frustrados, quando nós não sabemos qual é o próximo passo, nós voltamos àquilo que não faz falta ter um Espírito a guiar-nos a cada dia. Nós voltamos àquilo que nós sabemos fazer, que não precisamos de Deus para fazer. Voltamos àquilo que não faz falta fé. Mas há um motivo específico pelo que a oração do Pai Nosso é dar-nos o pão nosso de cada dia. E há um motivo pelo qual, quando o povo de Israel andava no deserto, o maná só durava um dia. Porque no dia a seguir apodrecia. Sabem porquê? Porque Deus não é o Deus que quer se revelar à grande para tu teres para sempre. Ele é o Deus que quer se revelar nas tuas frustrações, nas minhas frustrações e dizer-te assim, eu quero que tu te voltes a lembrar de onde é que tu vens, para onde é que tu vais, quem é o teu provedor, quem é que cuida de ti, quem é que está no controle do barco e que não estejas totalmente convencido que o caminho é sempre reto, porque o caminho não é sempre reto. O caminho tem curvas, o caminho muda a perspectiva. E olha, aproveitando isso, quando os discípulos a primeira vez largaram tudo, deixaram o peixe, vocês imaginam o que é que os discípulos tinham pensado nessa altura? Dizer assim, Deus e nós vamos fazer uma grande sociedade. Sociedade de pesca, Jesus e discípulos ilimitada. Vocês imaginam o que é? Jesus entrou em cena e enquanto Jesus entra em cena, de repente, o nosso trabalho, aquilo que nós achamos que é importante, abundância, muito dinheiro, a gente diz, Deus e eu, nós vamos fazer aqui um time muito bom, porque Jesus no barco, tu e eu sei pescar, tu sabes fazer milagres, a gente vai fazer, grana. Mas quando Jesus entra, aquilo que nós achávamos que era importante, não é mais importante. Aquilo que nós achávamos que era prioritário, não é mais prioritário. Aquilo que nós achávamos que era o propósito, isto é, eles podiam pensar assim, Jesus entrou aqui no barco porque ele queria fazer um milagre para a gente ver o poder dele. Não! Jesus não queria que eles vissem o poder dele. Jesus queria que eles vissem que o poder dele, sem ele, não serve para nada. Que o poder de Deus, sem a presença de Deus, torna-nos vazios. E muitas vezes nós estamos à procura do poder, estamos à procura do livramento, estamos à procura da ação de Deus, mas a gente não quer saber dele. A gente quer é abundância, a gente quer é a multiplicação do peixe, a gente quer é que Deus aumente a nossa empresa, a nossa casa, o nosso carro. A gente está à procura disso e nós acabamos frustrados porque Jesus disse, larga tudo o que tu tens aí e segue-me, porque eu vou fazer-te de pescador. Mas não é pescador de peixe. Porque o peixe perece. O peixe no dia a seguir está podre. Mas as pessoas duram para a eternidade. Ponham-se a imaginar os discípulos, quando foi o Pentecostes, e depois de tudo aquilo o Espírito Santo desceu e inundou os corações e milhares de pessoas a converter-se. Vocês acham que Pedro e os discípulos ainda estavam a pensar sobre o peixinho que deixaram para trás? Oi? Muitas vezes aquilo que a gente simplesmente não está a ver aquilo que Deus está a fazer e que Deus quer fazer, porque nós estamos tão concentrados na bênção que Ele nos deu que não somos capazes de tirar os olhos disso e dizer, não é sobre isso. Não é sobre os dons.
não é sobre aquilo que Deus pôs na minha mão, é sobre Ele. Vamos ficar.